Bom dia. Nós vamos então dar sequência ao resumo comentado do livro Libertação, que foi editado por André Luiz, recebido por Francisco Cândido Xavier e que teve a supervisão de Emmanuel, como toda a obra que Chico Xavier desenvolveu aqui no plano terreno. Nós estamos no capítulo 9, cujo título é Perseguidores Invisíveis. Nós vemos então que André Luiz, Gúbio e Eloy chegam até a casa em que Margarida mora. Essa chegada foi precedida pela autorização de Gregório, porque, embora Gúbio fosse um espírito muito experiente, como nós vamos ver mais à frente, e muito capaz, ele era também prudente, porque ele diz que numa estrutura de perseguição e de assédio como Margarida está sofrendo em sua casa, em que centenas de espíritos foram mobilizados para atacá-la fluidicamente, tentar uma interferência imprudente seria muito perigoso, porque haveria um conflito espiritual de larga escala e que não interessava esse processo, que seria muito traumático, com risco para a doente que já se encontrava numa situação melindrosa. Quando eles chegam à casa, André Luiz descreve que era uma residência senhorial de ares aristocráticos, com amplos jardins e uma casa muito bem construída, muito vasta, mas que se achava atulhada de espíritos perturbados, que causavam uma impressão muito penosa para a sua sensibilidade, ainda que ambos, os três, estivessem preparados para o ambiente que iriam encontrar. Os corredores da casa eram amplos e bem iluminados, mas estavam atulhados de substâncias fluídicas que André Luiz classifica como detestáveis. Então eram fluidos negativos, deletérios, né, de alto grau de contaminação psíquica, que saturavam então os corredores e os cômodos da casa. Eles são recebidos por Saldanha, que é o chefe dos perseguidores, que coordenava todo esse trabalho atendendo ao comando de Gregório. E Saldanha então diz que o trabalho já estava na fase final, que a mulher Margarida já estava totalmente esgotada e que caminhava para as próximas semanas para o desfecho fatal. Ela morreria. Ela estava sendo intoxicada para morrer, intoxicada fluidicamente, envenenada fluidicamente, e morreria. André Luiz, então, que com a autorização e o acompanhamento de Gregório, de Saldanha, e também com Gúbio e Eloy, se dirige então para o quarto da moça, da Margarida, e André Luiz descreve que o quarto estava saturado de energias negativas. Embora fosse um aposento amplo e muito bem mobiliado, né, com bastante conforto, ele transandava a energias deletérias, negativas. E que a senhora estava sentada sobre a cama, era uma moça já bastante emagrecida, muito abatida, mas ainda bastante jovem, né, e o seu semblante denotava uma astenia, um esgotamento muito grande. Junto dela, dois magnetizadores implacáveis se associavam na transmissão de fluidos patológicos sobre o seu organismo, aplicando sobre os olhos, o que gerava alucinações visuais, aplicando sobre a sua mente, trazendo imagens perturbadoras à sua mente, e sobre o seu organismo como um todo, esgotando totalmente as suas reservas. E que, ao longo de todo o sistema nervoso de Margarida, estavam coladas corpos ovoides, que são perispíritos que perderam a capacidade de organização do seu perispírito, né? Então, espíritos que, pela fixação na ideia de vingança
ou nas ideias obsessivas, né, perdem a capacidade de manter a aglutinação do perispírito e que então se transformam em massas amorfas que mantêm uma monoideia obsessiva. No caso, esses ovoides serviam como um chip que é ligado ao sistema nervoso, como vários chips, né, ligados ao sistema nervoso da Margarida, e transmitindo a ela energias negativas de doença, de esgotamento. E André Luiz então fala que era um processo de vampirização incessante. A palavra parece forte, mas é como ele descreve. As energias usuais do corpo pareciam transportadas às formas ovoides, que se alimentavam delas automaticamente num movimento indefinível de sucção. Então a Margarida estava sendo sugada por essas formas ovoides que eram perispíritos, de espíritos fixados na ideia de vingança e de perturbação. Então, Saldanha explica que realmente, e o que André Luiz constata é que ele tinha razão, porque a moça realmente estava já quase que totalmente esgotada e vencida nas suas defesas. E Saldanha então diz aos três que no dia seguinte o seu marido, o marido de Margarida, iria levá-la a uma missa, né? E nesse dia então eles acompanham Margarida à missa e todos os encarnados entram num carro e André Luiz descreve que esse carro vai com gente, com espíritos pendurados em todas as suas, o seu espaço, espíritos sobre o capô do carro, espírito no teto do carro, e que ele compara a um carro de corso carnavalesco, como acontecia antigamente, né, quando nos carnavais antigos, em que as pessoas saíam e desfilavam em carros com muita gente em cima de um mesmo carro. E numa algazarra constante. Então, um estado de perturbação e de agitação muito grande. E que na igreja em que eles entram, havia uma plateia considerável de encarnados, mas que a plateia de desencarnados era cerca de 5 vezes, talvez, o número de encarnados. Então, havia muito mais espíritos desencarnados do que encarnados para assistir à missa. E que mantinham o mesmo clima de algazarra, de falatório, de confusão e de atitudes indignas, né, do ambiente em que eles se encontravam. No entanto, no transcorrer da missa, André Luiz descreve que 3 entidades de sublime posição hierárquica, com grande luminosidade interior, né, se fizeram visíveis à Santa Mesa com o evidente propósito de lhe semear os benefícios divinos. Então, todo ato religioso que é feito com o coração e com boa intenção e com a vontade sincera da pessoa se aproximar de Deus tem sucesso, né? Mas que pouca gente mantinha essa atitude de constrição, né, de concentração que é indispensável para qualquer atividade religiosa. Quando as pessoas recebem a hóstia ao fim da missa, da cerimônia, André Luiz descreve que na maior parte das pessoas, quando a hóstia penetrava na boca da pessoa, perdia a luminosidade, e que em algumas pessoas a hóstia continuava revestida de luminosidade e descia pelo trato digestivo da pessoa, fazendo claramente a sua trajetória, levando um rastro de luz. Então, em qualquer ponto onde haja fé sincera, Deus ajudará as pessoas que buscam o amparo espiritual, e aqueles que não se concentram, não estão ali com a intenção sincera de buscar o amparo espiritual, também não conseguem nenhum benefício das cerimônias religiosas. André Luiz descreve que ao fim da missa todos voltam para casa no mesmo estado de agitação, de algazarra, e que todos os espíritos perturbados que haviam acompanhado Margarida para a missa a acompanham de volta para a sua casa. Então, André Luiz esclarece que, apesar
do esforço, né, da busca, é necessário que o espírito esteja consciente do que ele precisa e buscando de forma sincera. Né, que em todas as casas de fé, os mensageiros do Senhor distribuem favores e bênçãos compatíveis com as necessidades e o merecimento de cada um. Então, em toda religião bem-intencionada e todo religioso bem-intencionado encontra amparo na sua atividade sincera. Né? Então, André Luiz, voltando para casa, se diz absorto em fundas reflexões ante o que me fora dado observar, ele descreve. Acompanhei o nosso orientador e Eloy para junto da enferma e da esposa, e eles se retiraram de regresso ao lar, cercados pelo mesmo séquito de entidades infelizes, sem a menor alteração. Toda atividade religiosa é benéfica, é positiva, mas não basta que a atividade seja benéfica, é necessário que a pessoa que procura a religião mantenha uma postura interior compatível com a elevação do ato religioso. Aí ele encontrará, através da prece, da concentração, o amparo de que precisa e o esclarecimento de que necessita e se sentirá confortado em suas necessidades. Então, a religião é o caminho que leva o ser humano a Deus, né? E todos os caminhos levam a Deus quando são bem trilhados e onde o ser humano sabe que não é possível manter atitude de hipocrisia ou de dúvida ou de cobrança ou de questionamentos desrespeitosos, porque nós devemos nos dirigir a Deus com a tríplice intenção, né, de agradecer, de louvar a nosso Pai de bondade infinita, de agradecer pela ajuda que sempre Ele nos oferece, a oportunidade da vida, a bênção da família, da saúde, e mesmo as dificuldades que nós temos, que muitas vezes são grandes molas que impulsionam o nosso progresso, e para suplicar a ajuda de que nós nos sentimos necessitados. Quando a nossa postura é humilde e é confiante, Deus chegará até nós, qualquer que seja a casa, inclusive na nossa própria casa, no nosso quarto, e é por isso que Jesus diz que quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto e de joelhos, né? Joelho quer dizer de forma humilde, né? Leve o seu pensamento a Deus em silêncio, porque Ele, em silêncio, vos ouvirá. Então, ele fala que Deus sabe das nossas necessidades muito melhor do que nós mesmos as sentimos e percebemos, né? Que Deus sabe exatamente o que é a nossa necessidade. Nem sempre a nossa necessidade coincide com a nossa vontade. Nós podemos desejar uma coisa, mas precisar de outra. Então, o que virá para nós é sempre aquilo que é compatível com a necessidade real e com o nosso merecimento. Que nós mantenhamos essa postura confiante, humilde e perseverante, que a ajuda de Deus chega até todos nós. Muito obrigado, bom dia a todos.